Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Tudo bem, irmãos? Ih, vocês estão muito tristes hoje. Não está tão frio hoje, né? Vamos animar, hein? Vamos ficar em pé? Adorar o Senhor, engrandecer o nome dEle. Vamos se aquecer com essa turma aqui. Está já aquecendo. Olha, que isso? Que guitarra é essa? É da época do ano 60? Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? O Senhor é conosco. Tem cuidado de cada um de nós. Lá em Mateus capítulo 7. No verso 21. 21 ao 23. Olha o que o texto diz aí. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não realizamos muitos milagres em Seu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que desobedecem à lei, ou que praticam a iniquidade. Vê como é importante, irmãos, o buscar ao Senhor, o estar na sua presença e continuar. Não é só estar na presença dele hoje, amanhã não, depois da manhã sim, depois não. Se afastar um tempo e voltar. O Senhor diz que aqueles que perseveraram até o fim será salvo. Não é até amanhã, não é até o mês que vem, até o ano que vem, até o fim. E eu creio que vocês estão nessa palavra. Até o fim, o Senhor estará contigo. Estará te livrando, te guardando, cuidando de você. Porque senão o Senhor vai dizer naquele dia, não te conheço. Você pode chegar até o penúltimo dia trabalhando para o Senhor. No último dia você abandona a fé. Quantos pastores, quantos líderes, naquele dia, com sabedoria, com conhecimento que tem da palavra, vão dizer assim, o Senhor vai dizer para eles, não te conheço. Então busca o Senhor enquanto você pode. Vamos ter um tempo de oração, de busca ao Senhor. Falando em oração, sexta-feira temos a nossa vigília. Eu quero contar com vocês aqui. Já estou dando uma pinceladinha para vocês, tá? Oração e adoração em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, como é bom te servir, te adorar, exaltar o teu santo nome. O Senhor tem feito maravilhas em nós, o Senhor tem cuidado do teu povo, o Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem nos enchido de sabedoria, para que nós não venhamos a errar, para que nós não venhamos a pecar. Ó Deus, abra nossos olhos, abra nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos a cada instante, meu Deus, estar diante de Ti, clamando, buscando, exaltando o Teu nome, porque o Senhor é bom. Ó Deus, muitas vezes, Senhor, nós pecamos, erramos, desobedecemos a Tua palavra, mas o Senhor, com Tua bondade e misericórdia, toca-nos a cada momento e diz, filho, eu estou contigo. Mesmo nessa hora, que você muitas vezes está me maldizendo, me desobedecendo, eu estou contigo. Eu vou estar contigo até o fim. Mesmo que você não me obedeça, eu estou ao teu lado. A hora que você me chamar, eu estou contigo. Ó Deus poderoso, obrigado, Jesus. Que a Tua palavra continua falando conosco. Não queremos chegar no final da vida, Senhor, nessa terra, ou, Senhor, vir buscar a Tua igreja. E o Senhor, no último dia, fala, não te conheço. Nunca vos conheci. Ó Senhor poderoso, livra-nos, Senhor, dessa situação. Que possamos trilhar caminhos retos diante do Senhor, até aquele dia. Ou o dia que o Senhor vem nos buscar, ou o dia que o Senhor vai levar a Tua igreja. Senhor Deus, cuida das nossas crianças do culto infantil, nossos professores. Cuida, Senhor Deus,
de cada um de nós, da nossa família. Muito obrigado pelos irmãos que estão se adentrando a esta casa. Quero te agradecer, ó Pai, pela fidelidade e o amor dos teus filhos ao Senhor, que te buscam a cada dia e te honram. Fica conosco, ó Pai, e agora, Senhor, nos levantamos na tua presença. Gratos a ti, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja, do teu povo. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. E nesta hora nossas palmas o adoram, Senhor. Engrandece o teu santo nome, em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Bom dia, igreja.
todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som e todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. 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 Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, e o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Oh, oh, oh. Abram os portões, parem o caminho ao rei. Deus que vem salvar, pra libertar, pode impedir o eterno. Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é um Cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Diz comigo. Pode impedir o eterno, 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 pode impedir o eterno. Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará.
Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. Diz. O recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e Diz comigo assim.
quero dizer para vocês, sexta-feira uma gripe me pegou. À noite eu fui atrás de uma vitamina C, tomei lá. E no sábado eu acordei, a Gi falou assim para mim: bom dia, amor. Eu falei: bom dia. Minha voz tinha ido totalmente embora. Aí fui tomar própolis, tomar mel. Vim ensaiar ontem aqui, tava com o pessoal. Vamos lá, gente, vamos tocar. E a voz não saía. Falei: gente, é com vocês, a voz não tá querendo sair. Passamos o som aqui, a voz também não tava saindo. Mas agora ela saiu. Eu fui dormir e falei: Senhor, restaura minha voz para eu poder cantar com o teu povo umas canções para o Senhor. Quero dizer isso porque em 24 horas Ele restaurou minha voz. Então quanta restauração Ele pode fazer aqui hoje na sua vida, não é verdade? Então canta comigo assim, ó. Yeshua, Você pode continuar declarando isso. Yeshua, você pode declarar. O mesmo Deus que restaurou a voz do Rodrigo é o mesmo Deus que está aqui essa manhã. E Ele está aqui para nos restaurar, para nos tocar essa manhã. Ele quer tocar na sua casa, Ele quer tocar no seu lar, Ele quer tocar no seu casamento. Todo ataque contra a sua casa, contra a sua família, em nome de Jesus, caia por terra agora. Nós não aceitamos, nós repreendemos, nós declaramos em nome de Jesus que o Espírito Santo vai visitar o seu lar. Você pode dizer: Deus, visita a minha casa, visita a minha família, restaura meu casamento, restaura a minha casa. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. E você que precisa de um toque do Senhor essa manhã, eu te convido para vir aqui à frente. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua casa. Você que tem algum pedido de oração: Deus, eu preciso da intervenção do Senhor na minha casa, vem aqui à frente, nós queremos orar por você também. A Gislaine é uma jovem senhora. Na quarta-feira à tarde, o Davi escuta um barulho na marquise da igreja. E ele chama a Ruth. Ruth, tem uma mulher gritando por socorro aqui. E a Ruth, mais do que depressa, vem e pega essa mulher. Gislaine, uma fisioterapeuta, usuária, toda machucada. Na quinta eu tive o prazer de conhecê-la. Ela se contorcia pela abstinência, mas ela aceitou ser internada numa clínica de recuperação. A partir de hoje, nós temos um motivo para estar orando todos os dias pela vida da Gislaine. Se ela ficar naquele lugar, ela vai ser totalmente liberta, e ela será um testemunho vivo da recuperação do que Deus vai fazer na vida dela. Gislaine, lembra dela. Nós temos também a vida da Armina, câncer no seio, está em estado complicado. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O Eduardo, o Senhor já está tocando, já está voltando a dirigir devagar. A Mirella, Deus está tocando também, está fazendo coisas grandes. A Maria Lúcia, Deus está fazendo. A mãe do Breno, só o Senhor sabe o que Ele está fazendo através da vida dela. Então, queridos, é o poder da oração. Eu te convido a orar, fecha teus olhos e comece a orar. E a pedir: Deus, toca na minha casa, toca na minha família, toca em mim, Deus. Toca, Senhor, na vida dos teus filhos, Pai. Restaura casamentos, Deus. Restaura histórias, Deus. Restaura famílias, Pai. Quantas famílias estão aqui, Deus, e vão para o ECC e estão pedindo para o Senhor mudar a história do casamento, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor visite esses casais que vão para o ECC, para casais que precisam do Teu toque, para irmãos que estão aqui na frente pedindo o Teu toque, Deus, para famílias que precisam do Teu toque, Espírito Santo.
Pai, cada pessoa enferma que entrou aqui essa manhã, visita, Espírito Santo. Traz conforto, Deus, para a família do Lucas e da Bruna, Deus, que perdeu o avô. Quantos irmãos estão passando pelo luto, a Sônia, o Nelson. Nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder do Teu consolo, Espírito Santo. Pai, visita a Gislaine naquela clínica de recuperação, Deus, nesse processo de abstinência dela, Senhor. Seja a força que ela precisa, Pai. Seja o caminho que ela precisa, Senhor. Cada irmão que está aqui à frente, Senhor, visita, toca, restaura, Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem, faz de novo, Deus. Restaura a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que toda a oração que foi feita aqui essa manhã, o Senhor possa ouvir. Nós declaramos a restauração, a visitação do Senhor. Cada pessoa que está aqui à frente, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, visita o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, amém. O mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, Jesus. Pode dar um abraço no seu irmão. E fique agora com os avisos da semana. Sejam muito bem-vindos a mais um informativo da Comunidade da Família. E aqui você fica por dentro de todos os nossos eventos e programações. Bora conferir? É isso mesmo, no dia 18/7, das 2h30 às 18h, acontecerá a nossa EBF. Não fique de fora! Nós temos uma programação especial para você que deseja descer as águas. Nosso curso preparatório de batismo começa no dia 12 de julho e acontecerá todo domingo às 9 da manhã aqui na nossa igreja. Retire sua ficha no balcão de informações e não fique de fora. Você sabia que em julho nós comemoramos o mês dos avós? Pois é. E você sabia também que pesquisas mostram que quando o avô participa ativamente do desenvolvimento do seu neto, ele tem menos chance de desenvolver doenças do esquecimento? Pois é, e para a gente conversar sobre isso, para a gente comemorar o mês de julho na felicidade, nós teremos a presença da nossa querida doutora Letícia, que é geriatra, estará trazendo uma palestra especial para nós, 60+. Em breve estarei aí participando de um encontro na igreja, onde vamos ter uma palestra muito especial, feita com muito carinho. Venham participar conosco. Então, não perca essa oportunidade. Já anote aí na sua agendinha. 1º domingo de julho, esperamos vocês às 7h30 da manhã no Multifuncional para comemorarmos essa data tão especial. Vigiai na oração com ações de graças. No dia 3 de julho teremos a nossa vigília. Será um momento de adoração e uma busca intensa da presença de Deus. Venha participar conosco desse momento poderoso. No dia 5 de julho teremos a nossa Ceia do Senhor,
Um momento de comunhão e reflexão, lembrando o sacrifício de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Prepare o seu coração e venha participar desse tempo de unidade e fé. Olá, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Se você entende o seu chamado para servir no Ministério Infantil, um ministério tão importante para a nossa igreja, me procure, estamos precisando de voluntários. E o nosso informativo fica por aqui. Continue conectado com a comunidade da família e nos vemos na próxima quarta-feira. Amém. Glória a Deus. Nossas crianças de 9 a 11 podem ir para o multifuncional. As crianças podem ir para lá. Não entendi nada. Vou voltar de novo para o nível aqui. Queridos, ontem nós tivemos um encontro de homens. Tem homem aqui? Muito fraco. Tem homem aqui? Ah, está melhorando. Está soltando a voz um pouquinho, né? Tivemos uma palestra ontem, irmãos. O professor Nelson falou sobre inteligência, talento e paixão. Eu gravei bem essas palavras, porque falou comigo. E se você vai para o YouTube depois disso aí ou não? Vai? Essa palestra deles? Não? Não? Não gravaram ontem lá. Estava gravando com o celular. Mas se vocês pudessem estar lá, vocês iam ver que interessante essa palestra dele. Falou com muitos homens que estavam lá. E à tarde tivemos o Leandro, várias dinâmicas, uma palavra sobre os discípulos de Emaús. Estou bom de cabeça, viu? Olha, estou guardando tudo. Estou voltando o que era a minha memória. E você perdeu, você que não foi, perdeu. Estava com umas 60, 70 pessoas lá. Você perdeu aquele almoço gostoso, aquele franguinho, tudo em cubinho, aquela carne de porco, tudo em cubinho, bem temperadinha, que o Adson fez para nós lá. A Lília, a Andressa, as irmãs trabalhando lá, a Meire. Que Deus abençoe todos vocês que trabalharam, e foi uma benção o trabalho. Encerramos 4 e pouco, viemos embora. Que o Senhor te abençoe a cada dia, irmãos. Participe dos eventos da igreja. Daqui a pouco é das mulheres. Vem, irmãs, participem. Vem, faça alguma coisa para o reino de Deus. Amém? Dá só uma palhetinha para vocês. Quem gosta de estudar a Bíblia? Ninguém vai levantar a mão, né? Ah, todo mundo vai levantar, né? Todo esperto, né? Todo mundo gosta de estudar a Bíblia quando fala, né? Se eu falasse ao contrário, ninguém levantava. Nós vamos ter, para você que gosta de estudar a Bíblia ou não gosta, o ano que vem nós estamos já preparando o nosso núcleo teológico, nosso seminário, que deve iniciar em fevereiro do ano que vem. O nosso querido mestre Noel, a nossa irmã Eliude vai estar nos ajudando, e estamos já programando, o Noel já está programando tudo, e eu tenho certeza que quem gosta de estudar e quer estudar a Bíblia, uma vez por semana, uma terça-feira, nós queremos ver se a gente consegue encher uma classe de 30 pessoas aí, para aqueles que gostam de estudar a Palavra de Deus. Aí, pastor, mas eu não tenho tempo. Olha, gente, se você envolver tempo, eu também não tinha tempo quando fui fazer o seminário. Era 3 vezes por semana, das 7h30 às 10h30. E eu já tinha meus 47 anos, tá? Então não era jovem. E você que é jovem, na escola você vai todo dia, das 7 às 11, vai estudar. E você não se cansa, tá? Tem criança que fica na escola o dia inteiro, de manhã até às 4 da tarde. E os pais, que alívio, está na escola, está sendo bem cuidado. Então, gente, se você pretende fazer um seminário, pode procurar. Nós não, só estamos falando para vocês hoje. A partir de setembro, vamos lançar
as inscrições. Tá bom, gente? Estamos preparando todo o material e tenho certeza que vai ser bênção para muita gente que quer adquirir um pouco mais de conhecimento da palavra, como eu fui adquirir na época. E hoje estou pastoreando a igreja. Então, fui só para aprender um pouquinho. E hoje estou aqui. Então, o chamado seu, você não sabe o que Deus quer fazer com você amanhã. Você tem um talento, ou tem vários talentos, e muitas vezes está enterrado. Então, acho que é hora de você despertar um pouquinho. Tá bom, gente? Deus abençoe. Quem vai orar pelas... Paulo, pastor Paulo. Falando da hora eu falei no domingo passado, já começamos, quem está lá fora já vê telhas em cima, só colocada lá em cima, não está no lugar. Eles levaram as telhas para cima e tem telhas aqui atrás também, perto do almoxarifado. Já compramos, já demos entrada, eu falei para vocês, R$25 mil. Vamos pagar a partir de julho R$14 mil por mês. Se Deus tocar no seu coração, você quer nos ajudar com uma oferta, no envelope tem um papelzinho. Esse papelzinho você preenche, vou fazer o Pix. Mas depois você coloca um papelzinho desse e fala, depositei tanto, só para a gente ter um controle das entradas das telhas, tá bom, gente? Vai ficar novinho o telhado. Se o Senhor nos der amanhã esse templo, vai estar com o telhado já novinho, não precisamos mais mexer em nada, tá bom? Pastor Paulo. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Como o pastor nos falou agora, o que nós aprendemos ontem, aliás, o que nós temos aprendido em nossas reuniões aqui na igreja, tem sido uma bênção. Quem perdeu o culto de casal no sábado retrasado, perdeu uma chance muito grande de ser abençoado e se programar a sua vida. Não perca, queridos. Quando nós mencionamos aqui eventos, não deixe, não troque, às vezes, o evento da igreja por qualquer passeio, alguma coisa. Participe, porque você vai crescer. Você vai crescer em sabedoria, em conhecimento, para você viver melhor. Isso é a comunidade da família. Sempre melhorando, procurando melhorar a vida das pessoas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para nós adorarmos a Deus, agradecermos a Deus pelos nossos dízimos e ofertas. Provérbios 3, 9, diz, honre ao Senhor com a tua renda, com a tua primícia, honre ao Senhor em tudo. Nós já estamos honrando ao Senhor nesta manhã, de estarmos aqui na casa dEle, louvando, adorando, prestando o nosso culto de adoração ao Senhor. Agora, venha com atitude, nas ordenanças da palavra de Deus. Amém? Pai, nós queremos te louvar nesta manhã, queremos te dar graça, Senhor, pelas nossas vidas, pela saúde, ó Pai amado, pela oportunidade, Senhor, de nós estarmos aqui na Tua casa, Senhor, te louvando, te adorando, te glorificando, Senhor. E agora, Senhor amado, com uma atitude de fé, de alegria, Senhor, de prazer, ó Deus querido, nós queremos trazer até o altar, Senhor, as ofertas, os dízimos, Senhor querido, para que, Senhor amado, para que haja, Senhor querido, alegria, haja conforto, haja paz aqui na Tua casa, Senhor querido. Por isso, ó Deus, continue abençoando o Teu povo, continua ministrando nos corações, ó Pai, que eles possam entender, ó Pai amado, ó Deus, essa oportunidade que nós temos, ó Pai, de ofertar e dizimar na Tua casa. Assim nós oramos, ó Pai querido, gratos, agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus oramos. Amém. Venha com alegria, queridos, venha trazer seu dízimo, a sua oferta com gratidão. No instante eu pude chegar, cansado e estou, e saudade de ouvir tua voz, e vontade de te abraçar. Estou voltando
pros teus braços, Senhor. Decidido estou em tornar a distância não vai me impedir. Correrei as montanhas, os vales, como a costa em busca das águas. A minha sede é maior que o mar. Diz assim: correndo pros teus braços, nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Oh, Senhor, eu prefiro tua presença. oh, Senhor. Constante e ferido estou de ti. E as montanhas, os vales, ou a costa em busca das águas. A minha sede é maior que o mar. Diz assim: correndo pros teus braços, Pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Oh, Senhor, eu prefiro tua presença. oh, Quero mais que tudo. oh, Senhor, Quero mais que tudo. oh, Aleluia. Obrigado, Heitor. Quero convidar o missionário Leandro. Pode sentar, queridos. O missionário Leandro falou ontem lá nos homens. Falou de manhã na escola bíblica. Tá usado hoje, hein? Sábado para os jovens. Aproveitaram ele todo o tempo aqui, esse um mês que ele ficou aqui. Ele veio para cá, irmão. Ele está mais bonitinho agora. Acho que a Aline não está tratando bem dele lá, não.
Se ela estiver ouvindo, hein? Eu chamei ele para falar um pouco da experiência dele lá no Iraque, né? E a palavra que ele vai ministrar nessa manhã para nós. Que Deus abençoe os irmãos. Se vocês ouçam bem o que ele vai falar, você vê como é gostoso ir para o Iraque. Como é gostoso ir para lá. Aqui é só passagem de ida, né? Só de ida, né? Não tem retorno, né? Não. Vamos orar por ele, irmãos? Senhor Deus e Pai, use poderosamente o Leandro. Vai falar, Senhor, a Tua palavra nesta manhã, ao nosso coração. Usa ele ricamente, ó Pai, para transmitir o Teu recado ao nosso coração. Abençoa a Aline, as suas filhas estão lá no Iraque, Senhor. Ó Deus, talvez estão vendo ele aqui. Ó Deus, que sejam abençoadas por Ti, em tudo ali, guardadas pelo Senhor. E abençoa Teu filho agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Que bom estar aqui. Amanhã estou retornando. Meu voo é 8h30 da noite. Na terça-feira já estou nos braços da família, com a graça de Deus. Eu cheguei faz 3 semanas, no primeiro dia não vi a hora de voltar. Que é ruim, né, esse negócio de deixar a família para lá de Bagdá, né? Bem para lá, literalmente. E Deus tem sido muito bom com a nossa família. As meninas estão ótimas. Eu falo, os irmãos têm perguntado, como é que tá as meninas? Aline, estão melhor do que eu. Graças a Deus. É sempre bom quando as coisas vão melhor do que você pensa e imagina. Um amigo nosso saiu da China no período da pandemia, nosso líder da nossa missão. Nós temos 1.800 missionários no mundo islâmico, trabalhando em 50 países. E ele saiu da China, veio de férias e não sabia, foi um pouquinho antes da pandemia, não pôde voltar. E ele não pôde voltar literalmente, ficou 2 anos. Hoje ele está na Malásia. E esse não pôde voltar, a equipe assumiu. E ele dá testemunho que a equipe está melhor do que ele, lidera melhor do que ele tem feito. Nós saímos de Sulemania, norte do Iraque, e fomos lá para o Irã, 2019. E um casal assumiu o projeto que nós estávamos tocando no norte do Iraque. E faz melhor do que se eu estivesse lá. Eu só treinava a molecada com futebol. Hoje ele tem aula de inglês, não sei se é judô, taekwondo, alguma coisa de tem laboratório de informática e está pegando várias classes, vários níveis da garotada e atingindo os pais também. E fala a língua. Então, está melhor do que eu, graças a Deus. E missões não é nada sobre mim, não é nada sobre o que eu faço. É sobre tudo o que Deus está fazendo. E o que eu quero trazer para os irmãos um pouco nessa manhã, essa alegria de participar da seara, da obra, e não é peso, não estou, aliás, cheirando pólvora nenhuma, dei umas borrifadas num perfuminho que eu comprei essa semana para levar. Não estou cheirando pólvora diante das guerras que nós enfrentamos, vivenciamos, aliás. Enfrentamos não, porque a gente ficou quietinho dentro de casa, né? Não enfrentei nada. Aliás, a cena mais cômica foi ver um batalhão de um país europeu se evacuando durante o período da guerra. Não sei por quê, mas evacuaram-se, foram-se. Falei, ué, mas que coisa estranha, o soldado não foi feito para a guerra? E o batalhão foi embora. Se evacuou durante a guerra que nós vivenciamos. E nós fomos bombardeados, literalmente. Foram 380 ataques durante 2 meses. E alguém perguntou ontem, mas ainda bem que não foi lá, né? Foi, queridos. Foi daqui, digamos, daqui ali na esquina. Os mísseis cruzando os céus dessa altura, 200 metros. O mais perto que caiu foi daqui no semáforo. Caiu o míssil. E era um atrás do outro. Um certo momento era 11h30 da noite, as meninas já estavam dormindo, não ouviam. 1 mês depois, já estavam acostumados com a guerra, as meninas já estavam comprando bexiga, estourando para me assustar. Olha, papai.
Espera, Belinha, espera, Belinha. Aí ia uma lá e enchia e pum, estourava. Já começou a ficar rotina. E eu perguntava para os iraquianos, e aí, sobre a guerra? Isso não é nada. No tempo do Saddam Hussein, nós comíamos bomba. Era muita bomba. Essa região, ela vive em conflitos. Algumas pessoas que eu evangelizei dentro do Irã lutou na guerra de Irã-Iraque, de 80 para 88. 8 anos de guerra. Essa região, a guerra não vai parar. Missões, a gente fala, vamos esperar um momento de... Nunca vai parar. Se você esperar um momento, não vai. Essa região é uma região de conflito. O aeroporto, vira e mexe, está fechado. A minha passagem está para amanhã, mas ontem já teve ataque na região. Então, para nós, isso já virou rotina. E, sinceramente, irmãos, a gente vai acostumando, nem estamos preocupados se vamos morrer ou não. A gente nem liga, eu e a Aline. Se morrer lá, se cair um míssil. Eu confesso, a gente treme, a mão treme, o temor vem. Mas a gente não trava. Nós não travamos ao ponto de parar. Nós ficamos com medo, mas nós continuamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque um homem a caminho de Damasco estava vivenciando um período, a igreja estava vivenciando um período terrível. E nós temos um referencial bíblico para nós olharmos e saber que nós estamos bem. Eu e você em contexto de Brasil, eu e você em contexto da nossa cultura, nós estamos bem. Quando nós olhamos para a situação bíblica dos Atos dos Apóstolos, isso nos constrange. Eu quero que você abra sua Bíblia em capítulo 9 de Atos e mantenha ela aberta e você vai assistir um vídeo. Você pode seguir o vídeo olhando para a sua Bíblia. Eu preparei o vídeo da mensagem, do sermão de capítulo 9 de Atos, e você vai assisti-lo. Você pode acompanhar na Bíblia, apesar de estar um pouco escuro, mas você depois mantenha a sua Bíblia aberta. No capítulo 9 é onde nós vamos seguir o nosso sermão. Atos capítulo 9, você vê, pode soltar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém na sua viagem. Quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. De modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias. Aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos
para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: Vai! Este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. O que eu preparei dessa forma para você ter uma ideia, ter uma imersão um pouco melhor do entendimento. É interessante que o céu interrompeu a terra, enquanto um perseguidor estava indo perseguir a igreja de Jesus. E nos nossos dias, o céu continua interrompendo a terra. Os céus não pararam. Não é uma história arcaica, mas é uma história que nos remete para relembrarmos que os céus continuam intervindo na terra. Como nós tivemos ontem, após a minha fala, os pastores compartilhando suas experiências particulares. Jesus visitou aqueles discípulos de Emaús. Jesus continua visitando homens e mulheres nos dias atuais. Nessa região do Oriente Médio, apesar dos conflitos, Deus está visitando homens e mulheres. A minha experiência é que, em meio à guerra, as oportunidades se escancaram para permitirmos que Deus nos use. Em meio aos conflitos, ainda que passamos por temores e medos, em meio às lutas e tribulações que você e eu passamos, Deus está agindo ao nosso redor. Esse é o nosso Deus. E uma coisa muito interessante que eu quero destacar nesses dois personagens, Saulo e Ananias, muito detalhes minuciosos. Quando você olha para Ananias, o que eu quero te dizer é que o Senhor é o maior interessado em você estar onde você está, fazendo o que você está fazendo. O Senhor é o maior interessado em você, no seu ambiente, aonde você está alocado. Ele é o maior interessado que você esteja ali, fazendo o que você está fazendo. Eu vou falar a coisa mais absurda para você nessa manhã, embora nós estamos recrutando missionários para trabalharem dentro do Irã. É um convite bem bacana, vocês não acham? Bem legal, bem cativante. Passar os próximos 10 anos da sua vida dentro do Irã. Mas nós temos feito esse convite para pessoas virem conosco, serem treinados no norte do Iraque para trabalharem dentro do Irã. Essa é a grande realidade. A grande realidade é que Deus está comissionando pessoas para a Coreia do Norte, para a China, para tantos países ainda onde muitas pessoas estão sem acesso pleno ao Evangelho. Isso é fato, isso é verdade. Mas eu quero falar algo para você. Deus não está nem um pouco interessado em te levar para aquela região. Deus não está nem um pouco interessado em trazer conosco a somar a nossa equipe no Iraque. Deus não quer.
como missão prioritária na sua vida. A missão prioritária que Deus quer para mim e para a sua vida é que você esteja onde você está e possa dizer: eis-me aqui, Senhor, como Ananias disse. Essa é a primeira missão do crente. Não é a funcionalidade da geografia, mas é a posição na presença do Senhor Deus. Essa é a primeira função, essa é a primeira oração, esse é o primeiro desejo. Senhor, eis-me aqui. Por isso que o Senhor está muito interessado que você produza aonde você está. Nós estamos diante de um texto bíblico, de um homem com uma cegueira espiritual. Um homem que era totalmente profundo naquilo que ele fazia. Paulo era 100% integral, intencional na sua missão de perseguir a igreja. Muitos homens se acharam nessa sociedade, na humanidade. Você pega homens que estão plenos naquilo que ele foi chamado, para o bem ou para o mal. Elon Musk para uma vida trilionária, uma vida de crescimento exponencial muito grande. Outros para o mundo do crime. Outros missionários e pastores para o episcopado que Deus o tem chamado. Isso é muito interessante. E Paulo era um homem que perseguia a igreja. Ele era muito intencional no que ele fazia. 100% intencional. Um homem cego. E aqui nos mostra o texto que não importa a intencionalidade. O que o texto está nos mostrando, que toda perseguição, que todos os crentes ao redor do globo, em toda a era da humanidade, que ele passe, esse confronto é direto com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é especialista em pegar homens que acham que enxergam, que estão vendo tudo, de acordo com a religião, que não passam de cegos, e derrubá-los por terra. O Senhor Jesus pega qualquer ser frágil que se acha que pode alguma coisa e o joga por terra. Por isso que na missão de Deus não é nada sobre mim. Eu sempre digo e repito, comigo, semigo, Deus está no Iraque. Eu não estou indo levar o Evangelho, eu não sou o Salvador, eu não posso nada por mim mesmo, mas eu vou aonde Deus já está trabalhando. Por isso que eu digo, querida igreja, a alegria de eu participar da missão de Deus, ela é contagiante e empolgante. Não é fracasso se alistar ao exército de Deus. Não é fracasso dizer, eis-me aqui, porque você está indo cumprir uma missão que Deus está fazendo uma missão. É Deus quem está salvando a humanidade. É Deus quem está constrangendo os corações e atraindo-os para si. E isso se torna uma tarefa agradável, contagiante e desejosa de participar. Você participa da missão que Deus tem para a sua vida com alegria, quando você entende a missio Dei de Deus. O Deus que amou o mundo. Teve uma época que eu passava filme Jesus, evangelizava com 4 leis, aos milhares. E eu estava me sentindo confortavelmente bom. Porque eu estava assim, num auge de evangelização. E Deus me ensinou que quem amou o mundo foi Ele. Quem salvou o mundo foi Ele, eu não tenho poder de nada. Você entende? E a missão de Ananias, o dizer, eis-me aqui, no versículo 10 ao 16 do capítulo 9, nós vemos uma obra, espero que você entenda a minha interpretação e a minha colocação, nós vemos uma obra de Deus e de Jesus de 50% na vida de Saulo. Jesus fez 50%. Jesus salvou a Saulo 50% da obra. Jesus derrubou Saulo a caminho de Damasco. Aliás, Damasco é citado na Bíblia pela primeira vez, capítulo 14 de Gênesis. Damasco, a Síria, há uns 4 meses atrás, os combatentes do Estado Islâmico foram liberados e estavam vindo para a nossa região.
foi liberado de uma prisão que muitos deles estão presos até hoje, estavam vindo para a nossa região. Os conflitos não param naquela região. Mas Jesus faz uma obra de 50% na vida de Saulo, derrubando-o por terra. Se era em cima de um cavalo, de um jumento, de um cabelo, não sabemos. Caiu-se por terra. Caiu-se por terra com cartas escritas para ir perseguir a igreja. E Jesus derruba-o por terra, mas Jesus não completa a missão na vida de Saulo. A obra não estava completa, por isso que eu digo, 50% da obra. Jesus poderia ter completado, discipulado a vida de Saulo, Jesus poderia ter discipulado, tirado as escamas, que afinal de contas ele estava cego. Mas Jesus coloca em ação um homem que entra em ação num contexto bíblico e sai de cena. Poucas vezes é citado sobre a vida de Ananias. Por isso que eu digo e repito que Deus é o mais interessado em você estar onde você está. Por que eu digo isso? Porque Deus sabe se você está dizendo eis-me aqui ou não, se você está cheio do Espírito ou não. Deus sabe da vida de cada crente. Deus sabe da vida de cada filho seu. E como eu disse ontem, como eu tenho dito nesses dias, como tem crente seco, andando sem óleo. Você já imaginou você pegar o seu carro e ele está seco de óleo? O que vai acontecer? %50 da obra feita na vida de Saulo, e Deus, o Senhor Jesus, precisava de completar a obra. E ele entra em ação, e ele aciona um servo seu. Ele sabe que ali na rua, naquele bairro, ele sabe que ali tinha um crente cheio do seu Santo Espírito. E às vezes você e eu passamos 1, 5 anos, 10 anos, sem ser acionado pelo Espírito Santo de Deus, na vida de um Saulo. Talvez nos últimos dias você tenha tido a experiência e o Espírito Santo tem te comissionado e você tem dito sim. Mas grande parte, eu não sei te dizer se é 80%, 70%, se é 50%. Grande parte dos crentes estão vivendo uma programação gospel. Estão vivendo um piloto automático de uma vida cristã. E não têm tido a maravilhosa experiência de participar da grande colheita de Deus. Deus poderia ter curado Saulo sozinho, mas ele aciona homens e mulheres a serem usados por ele mesmo. Enquanto Saulo está em trevas, Deus estava preparando um instrumento. Enquanto Saulo estava perseguindo, Deus já sabia com quem ele poderia contar. Ei, meu irmão e minha irmã, na boa, Deus sabe se ele pode contar comigo e com você ou não. Deus sabe se ele não pode contar com você. Enquanto o mundo está em trevas, Deus prepara a igreja. Enquanto o mundo está perdido, Deus está preparando a igreja. Deus está preparando seus filhos como instrumento. Por isso que esse núcleo teológico, eu gostaria muito de estar aqui, pastor. Gostaria muito. Gostaria muito, Noel, de participar dessa paixão pela palavra, desse mover de Deus sobrenatural, de ser capacitado para ser usado, de ser cheio do Santo Espírito para poder ser usado por Deus. E nós precisamos ser para poder fazer. Deus chama pregadores, profetas, missionários, evangelistas, pastores, membros, filhos, homens cheios do seu Santo Espírito, para participar da grande, da maravilhosa, da extraordinária obra que ele começou e inaugurou há 2000 anos atrás. Capítulo 28 de Mateus. O que é Copa do Mundo, meus irmãos? O que é Olimpíada? O que é qualquer evento que aconteça, que o homem venha organizar, é nada comparado ao maior evento que foi inaugurado pela maior pessoa que viveu entre nós há 2000 anos atrás.
E olha o resultado disso, da grande comissão de Mateus 28. É a igreja de Jesus reunida ali na esquina, reunida agora de manhã, reunida na Coreia, reunida em todos os continentes, em todas as línguas. Isso é extraordinário. O maior evento foi inaugurado há 2000 anos atrás. E não parou. Isso é empolgante você participar. Você entende isso? Eu trabalho numa multinacional. Eu trabalho isso. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que é isso? Que bom, que ótimo. Mas quando você olha para o maior evento que foi inaugurado, pelo maior gerenciador, que disse que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Pela maior promessa já registrada em todos os tempos, desde todas as eras, de todas as gerações. E eu posso pegar a minha mala e ir. Eu posso estar ali diante de guerra, de mísseis, diante de qualquer situação que você passe. Você tenha certeza na sua vida que você tem uma missão, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é maravilhoso. Não é, pastores? Isso é empolgante, cativante, você vibra com a obra dEle. Fala, Deus, obrigado, porque eu não estou de fora desse seu mover. Mas nós temos um problema registrado nessa passagem. Senhor, eu tenho visto cartas. Versículo 13, esse homem, Senhor, este homem faz muito mal aos teus santos. E Deus, aliás, desde ontem nós falamos sobre isso, Deus não rejeita e não ignora o medo de Ananias. Deus não ignora o seu medo, o meu medo, quando você tem medo de evangelizar. Nós temos medo, eu tenho dificuldades, aliás, as nossas dificuldades lá são maiores. Irmãos, de boa, como é gostoso falar português e morar numa nação que, apesar que nós temos centenas de idiomas que se falam no Brasil, de acordo com as tribos indígenas, mas, 90 e pouco % é português, onde você vai é português. Agora, esse negócio de estudar inglês, espanhol, persa, curdo-sorani, curdo-badini, cormandi. Pensa numa salada de idiomas ali, que quando você vai conversar com alguém, você tem que perguntar, sei o quê? É árabe, é persa, é curdo o quê? São 3 línguas, ramificação. Pensa numa luta. O desafio, você ter que ajustar a sua vida para compartilhar do Evangelho. Por que estou dizendo isso? Porque evangelização, a obra missionária, exige-se capacitação. Nós não paramos de estudar na missiologia. Aliás, eu tinha que ler 10 livros essa semana para um curso, começa dia 3. Com uma equipe internacional que vai palestrar para nós, especificamente sobre islamismo. O crente, a nossa maior problemática é que nós paramos de nos capacitar para a obra que Deus tem para as nossas vidas. Nós estagnamos. Nós ajeitamos e, tranquilo. Você precisa correr para pôr o pão de cada dia na sua mesa. Eu e você precisamos colocar o alimento na nossa mesa. Nós precisamos correr para pagar as nossas contas. Isso é fato. A problemática é que nós colocamos toda a ênfase na necessidade e abandonamos a nossa capacitação como um cristão, para sermos plenos, capacitados, para cumprir a nossa missiologia. E nós não investimos na mesma capacidade que nós investimos no nosso currículo, para ser o melhor competidor na área daquilo que nós atuamos. E o medo, ele vem, e o medo, ele acontece, ele se aloja no cérebro, ele cria-se um alarme, ele age na área lógica do planejamento, do julgamento. Quero gastar aqui 2 minutos falando sobre esse medo. O medo que você tem de abordar alguém, o medo que você tem de não ser capacitado, o medo que você tem de ter uma reação, um cancelamento. Esse medo, ele aloja no hipocampo das suas memórias emocionais, um trauma
uma reação de falar em público. Eu me lembro uma vez que eu era um adolescente na escola. Eu gosto de contar as minhas histórias, não tem problema com isso, não. E era uma competição nas escolas. Todo mundo tinha que fazer uma baita apresentação, e a minha escola era fraquinha. E aí eu tinha que fazer uma apresentação, e a apresentação era solo, com playback. Meus irmãos, quando abriu aquela cortina do anfiteatro de Santa Bárbara, o playback lá travou, a mesa travou, Davi, e não ia. E eu não tinha decorado 100%, porque o texto era grande. Pensa num negócio feio, horrível, e aquela plateia assim, lotada. Eu falei, travou. Foi a pior apresentação da minha vida. E você tem algumas apresentações de si que trava no campo da sua memória, que te impede de você falar, de você anunciar, de você proclamar algo, seja numa venda de um produto, seja na sua exposição da sua fé. E esse medo ele vai alojando, medo de evangelizar, medo de isolamento, insegurança intelectual de abordar alguém que esteja talvez num nível, medo do confronto e do conflito, medo de ser inconveniente. Há tantos medos alojados, o medo da autoexigência, do julgamento. Já que nós estamos, eu tenho mais meus 10 minutos, já que estamos num culto diante de um missionário, quero contar mais uma experiência. Eu estava numa situação em Teherã, numa praça, com uma equipe de imersão, levando para conhecer o Irã. E eu tinha estudado recentemente sobre essa questão sunita e xiita, sunismo e xiismo. E alguém até ontem me perguntou, quem deles são mais radicais? O xiita iraniano, desde a Revolução de 78, o Irã tentou implantar um modelo de avivamento, de exportação de avivamento para as nações. Por isso que ele é bem radical. E eles creem num Mahdi que virá junto com o Masih, que é Jesus. O Mahdi, que é um líder xiita, se ascendeu aos céus de uma mesquita e está pairando na eternidade. E eu estava em Teherã e fui abordado por um líder que estava ali junto com uns 50, um grupo de 50, que, assim como a gente evangeliza, eles estavam islamizando as pessoas. Aí você pensa, mas o país é 98,5% islâmico, por que precisa islamizar mais? Enfim, é o mundo das estatísticas, mentira pura. De cada 10 que eu entrevisto está fazendo o Ramadã do jejum, 3 está fazendo e mais ou menos. Corta isso na internet, antes que os muçulmanos me questionem. Não tem como cortar. Mas esse líder já era. Eu não espero que vocês se explodam. Que alguém venha te incomodar. Essa é a minha preocupação com vocês. Mas esse líder veio me abordar, me islamizar, com um nível de inglês bem polite, bem... E ele veio falar desse Mahdi que se acendeu e estava na atmosfera. E ele falou com tanta beleza, com tanto igual um testemunho de Jeová batendo as portas da nossa casa. Gente, eu acho lindo. Eu acho lindo, sinceramente, o que eles fazem. E eu não fecho as portas para um testemunho de Jeová. Eu abordo, quer dizer, eles me abordam e deixo eles falar e eu acho lindo. A atitude deles, não a teologia e assim por diante. Vamos explicar os completo, né? E converso numa boa. E esse líder começou a me islamizar. Islamiza e começa a falar desse Mahdi. E falou que ele está e que ele tem poder e que ele vai... E nisso, o nosso atual presidente estava visitando e eu estava lá. Em 2009 foi meu primeiro ano que Lula visitou Mahmoud Ahmadinejad. E nessa visita eu comecei a me interessar ainda mais por Mahmoud Ahmadinejad, o líder, que até então, antes de ser presidente, ele foi prefeito e engenheiro de trânsito. E sabe qual foi a audácia dele para com o Mahdi? Ele desenhou no mapa que o Mahdi, junto com o Masih, Isa Masih, Jesus, em persa, caminhariam juntos, 2 líderes messiânicos. O xiismo acredita.
que o líder dele virá junto com o nosso. Vão caminhar pelos corredores e desenhou no mapa aonde é que eles vão andar. E ele vai voltar. E esse cara falando, ele vai voltar, ele voltará. Eu falei, cara, eu fiquei vibrante demais com esse camarada. E a problemática é que eu estava no campo de atuação dele. Uma coisa é quando você está no estádio do inimigo, né? Agora, quando o time inimigo vem jogar no seu campo, com a sua torcida, você fica mais forte. Eu me senti fraco, eu me senti amedrontado, eu me senti com medo, sinceramente, de abordar esse camarada e virar a chave. Porque a maioria de nós pensamos, nossa, você não pode falar nada de Jesus. Meu, no Irã não pode. O Irã, Bíblia, no seu próprio idioma, é proselitismo. Por isso que a gente trafica a Bíblia. Ontem, um obreiro que está trabalhando com afegãos mandou, Leandro, estou precisando de Bíblia em persa. Falei, cara, eu tenho uma caixa guardada lá no Iraque. E tem uma moça que nós recebemos ela, vou pedir para ela trazê-la. E ele vai trazer para entregar para os afegãos aqui. Bíblia é proselitismo no Iraque, não pode, no próprio idioma. Se pegar, prende. Olha a situação. E quando esse cara me abordou, falou, eu falei, uau, isso é fantástico. Eu falei, agora você escuta, cara. Agora você escuta aí, peão. Eu sei que eu estou no seu estádio, com a sua torcida. Olha aí, 50 pessoas abordando. A gente sentou na mesa. Falei, agora eu vou falar. Falei, cara, eu fiquei emocionado. Falei, você sabe qual? Eu perguntei para ele, meu, aonde está o seu líder? Ele falou, está pairando. Aí eu fui fazendo junção das coisas. Mas por que ele não se manifesta? Aí ele falou, porque eles têm medo de matá-lo. Ele pode morrer. Eu falei, ele pode morrer? Interessante. Isso, como diz a Helena, significa, minha filhinha, significa que ele não tem poder para vir na terra. Tem poder, mas ele está se poupando antes do tempo para ele não morrer. Eu falei, essa é a diferença do Mahdi para o Massi, para o Issa Massi. Apontei o dedo para ele, não com muita, né, mas meio apontado, mas não apontado. A diferença do Mahdi para o Massi é que o líder nosso, eu sou um cristão, é que ele está vivo, ele já veio, ele já sofreu, ele já foi coroado, ele já ressuscitou, ele já venceu a morte, ele não tem medo da morte. Essa é a diferença de um para o outro. Essa é a grande diferença do nosso líder, vivo e ressurreto. Queridos irmãos, eu me inspirei corajosamente e falei para esse homem, tremendo, com medo, eu confesso. Mas eu disse que Jesus está vivo. E o medo, ele se aloja, ele se ajou diante de Ananias. O medo para os apóstolos se alojou quando eles experimentaram somente o Cristo morto. Nós falamos muito sobre isso ontem. O perigo do Evangelho sem o Evangelho. O perigo do cristão sem o Cristo. A problemática está quando a gente congestiona no Cristo de 2000 anos atrás. Quando a gente congestiona nas histórias paralisadas. Mas nós temos um Cristo vivo hoje, atuante, poderosamente. E nós temos que focar, e eu observei muito nesses dias, estou voltando amanhã para o Iraque, e observei algumas pessoas, a exemplo desses apóstolos, discípulos, caminhando como um Cristo e somente com as promessas do Antigo Testamento. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, vibre com Cristo vivo, celebre com Cristo vivo. Ele ressuscitou. Não adianta, ele ressuscitou só na Páscoa. Que isso, gente? Caminha conosco. Está conosco. Na sua luta, na sua tribulação, nas suas dificuldades, Ele está conosco. O que trouxe coragem, que traz coragem na vida de um homem, na vida de um crente, é saber desse Cristo vivo. E eu repito sempre isso, nenhuma religião tem o que temos, o budismo, o confucionismo, o shintoísmo, o islamismo, eles não têm. Os seus líderes, os seus restos mortais, é uma questão de tumba de visitação turística, está lá os seus restos mortais.
Mas o nosso Cristo vivo, se você for ali em Jerusalém, o túmulo está vazio, se é que sabe qual foi. A diferença do cristianismo é o Cristo vivo ressurreto. É isso que nos motiva, que nos faz nós termos uma obediência prática. Quase indo para o final, bem finalizando mesmo, porque o crente deve ter uma obediência prática do seu id. O que tornou Ananias extraordinário, o que fez com que Ananias fosse extraordinário, não foi a sua teologia, mas foi a sua disposição. Foi o seu eis-me aqui. Queridos irmãos, essa é a pergunta. Por que o crente deve ter uma obediência prática do id? Uma obediência prática do id. Sabe por quê? Porque o seu comissionamento, ele não veio do pastor Zé Roberto, ele não veio do Eleandro pregando, ele não veio da maior autoridade, não vem de ninguém. Nós ajudamos e cooperamos. Você lê a sua autoridade, o seu chamamento, ele é celestial. Ele é celestial. A sua vocação, ela é soberana. Você pode repetir comigo? A minha vocação, ela é soberana. Ela vem de Deus. Deus me chamou. E eu posso me dizer, eis-me aqui, Senhor. Deus usou Ananias para curar um homem que se tornou o maior apóstolo, maior pastor, maior missionário, maior teólogo, um dos maiores plantadores de igreja da história do cristianismo, o homem que teve até hoje o maior número de obras traduzidas, publicadas, morreu pobre, velho, abandonado, numa masmorra, e saindo de lá direto para ser morto, se tornou um dos maiores influenciadores do cristianismo até os dias de hoje. Por que eu digo isso? Porque você não sabe o poder, você precisa entender, você não sabe o poder da semeadura, o quanto ela vai longe. Ananias não sabia. Quem evangelizou Billy Graham não sabia o impacto de ter evangelizado Billy Graham. Você não sabe o impacto da semente que você semeia. Ananias não imaginava. O que você tem que fazer é entender que a sua vocação, ela vem de Deus, e falar, abrir a boca e falar e evangelizar. Dizer, eis-me aqui, Senhor. Talvez você aqui nessa noite, nessa manhã, aliás, você se sente como um Saulo, como quem ainda está cego. Quero pedir que todos fechem seus olhos, e eu quero sugerir uma oração. Se você está aqui e precisa conhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero orar contigo. Se você não o conhece ainda como seu Senhor e Salvador, você pode, aliás, toda a igreja, repete comigo, todos juntos, vamos repetir. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu Te agradeço, porque o Senhor me aceitas como eu sou e porque perdoa os meus pecados. Tome conta da minha vida. Eu desejo estar dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém. Existe alguém aqui que, pela primeira vez, orou convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida? Talvez tenha alguém aqui que orou pela primeira vez, convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida. Eu quero que no final você me procure um dos pastores. Se você entrou aqui e ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. A segunda aplicação final que eu faço, e eu pergunto para você, igreja, quem é o Saulo da sua vida hoje, que você acha que nunca vai se converter? Seu sócio, seu chefe, seu amigo de trabalho, talvez até o teu esposo, a tua esposa, filho, vizinha, filha, um inimigo declarado que você tenha.
fazendo uma brincadeira aqui, tem um amigo, ele fala: a minha esposa é pior do que o Estado Islâmico. O Estado Islâmico pelo menos chega e mata de uma vez. Ela vai me matando devagar. É uma brincadeira feia, chata. Mas esse irmão estava com muito conflito no seu casamento. E separou do seu casamento. E divorciou lá no Iraque. Um crente que se converteu ao Evangelho. E a esposa foi a sua inimiga. Está separado até hoje. Quem que é o seu inimigo? Você pode se colocar de pé? E você vai orar ao Senhor. Feche os seus olhos e você vai colocar. Esse é o momento de você. O culto não acabou, meu irmão, minha irmã. Você vai orar: eis-me aqui, Senhor, como Ananias. De pé, ou assentado, ou de joelho onde você está. Senhor, eis-me aqui. Me dê o grande privilégio de participar da tua seara, da tua obra. Me dê a grande alegria de participar dessa extraordinária colheita que o Senhor está salvando. Eu não quero passar a minha idade, a minha energia, sem ter essa maravilhosa experiência de influenciar pessoas a viverem na eternidade com Cristo. Me dê esse privilégio. Por favor, me inclua naquilo que o Senhor está fazendo. Eu vou ter um minuto de silêncio para que você ore, você e o Senhor. Aliás, você se lembra que muitas pessoas estão indo para o inferno? Senhor, eis-nos aqui. Use as nossas vidas para a sua honra, glória e louvor. No nome de Jesus nós oramos. Tome as nossas vidas como Ananias, como o Senhor usou Ananias. Aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Queridos, muito obrigado. Talvez daqui a um ano estaremos de volta, talvez daqui a 2 anos. Nossa família está entregue às mãos do Senhor. E nós nunca nos sentimos sozinhos. Nunca. Obrigado a todos vocês, irmãos. Obrigado, comunidade da família. Nós não somos, eu sempre repito, nós não somos um membro isolado do corpo. Nós temos um corpo. Nós somos enviados pela igreja do Senhor Jesus. Por isso que isso nos fortalece e nos anima. Até breve, irmão, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Leandro. Senhor Deus e Pai, Tu sabes o compromisso que Ele tem contigo. Tu sabes a obra que o Senhor tem para com Ele. E essa palavra que Ele passou a nós essa manhã, uma palavra de despertamento, palavra de ânimo, pois todos nós temos um talento, temos algo a apresentar ao Senhor, que possamos nos apresentar diante do Senhor e dizer: eis-me aqui. Usa o Teu Filho, ó Deus, abençoa a viagem amanhã. Guarda, proteja, que ele chegue em paz e segurança naquele país, para encontrar sua esposa e suas filhas, e continuar a obra que o Senhor colocou sobre ele.
Usa-o ricamente, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te adoramos. Amém? Amém. Pode ficar em pé, irmão, já vamos embora. Tem um desafio que eu quero propor para a igreja, vou avisar no próximo domingo. Fala desafio, o pessoal até arrepia, né? Oração é bom, não é, gente? É bom orar? Mas não é só viver de oração também não, tá? Que põe em prática. A partir do dia 5 agora, até dia 25 do mês de julho, 5 a 25, 20 dias, eu quero convocar os irmãos à oração das 3 da manhã. Primeiro lugar para orar, para que pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, sejam seus familiares ou não, volte para Jesus. E segunda oração, além da sua família que você vai orar, você vai apresentar todas as pessoas que vão fazer o ECC, agora no dia 25 e 26 de julho. E toda a equipe que vai trabalhar. Se eu chamar a equipe aqui, vai estar mais de 50 pessoas. Nós trabalhamos em mais de 100 pessoas. 100, 110 pessoas para 32 casais. Para que sejam abençoados. Tem pessoas que trabalham na faxina, trabalham nas dinâmicas, trabalham na preparação do alimento. E tudo com amor e carinho. Para ganhar, nem que for um casal para Jesus. Então, do dia 5, sábado a domingo já, tá? Sábado a domingo, até dia 25. Porque dia 25 lá, nós vamos estar todos, então, um relógio de oração para toda a equipe orando. E sei que o pessoal da Felicidade vai estar orando também por nós, sábado e domingo, durante o dia. E a igreja também, nós vamos convocar os irmãos. Amém, irmãos? 3 da manhã, quero ver você com frio ou sem frio, levantando e falando com Deus, intercedendo pela igreja do Senhor, por aqueles que estão desviados, longe do caminho do Senhor, para que o Senhor traga de volta. E depois nós temos que cuidar, não é só trazer de volta, o cuidado é nós vamos ter. Amém? Obrigado, Leandro, Deus te abençoe. Ontem também foi uma palavra abençoadora. Que Deus te dê um almoço abençoado com sua família. Sente-se à mesa sem celular, por favor. Fale, converse, brinque e busque a Deus em todos os momentos da sua vida. Prepare aquela comidinha gostosa. O Arley está até esfregando a mão aqui. Está esfregando a mão aqui. Aquele estrogonofe que você gosta de fazer, tá? Bem suculento assim. Tá? Ficando picanha aqui, ó Mário. Deus te abençoe, gente. Senhor Deus, leva-nos na tua paz. Nos dê, Senhor, uma semana de vitória, de bênção. Abençoa nossos filhos, ó Deus. Cubra eles com o teu sangue, com a tua graça. Abençoa, Senhor Deus, a esposa, o esposo. Abençoa, Jesus, toda a família. Pais que têm criança estudando, abençoa, Jesus. Agora vai entrar a época de férias. Senhor, estenda as tuas mãos e os abençoe. Tem muitos pais que nessa época ficam meio doidos em casa, porque as crianças querem brincar, querem bagunçar. Senhor, dê paciência, dê graça a esses pais, ó Deus. Ó Jesus querido, abençoa-os ricamente. Semana de vitória, de bênção, cheia da tua unção, cheia da tua graça. Ó Deus poderoso, guarda-nos e proteja-nos em tudo que fizermos, para a honra e glória do teu santo nome, eu te agradeço. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para sempre. Deus te abençoe, irmãos. Não saia sem dar um abraço no seu irmão aí, de frente e de trás. Deus te abençoe.